Bom dia, galera. Estamos aqui mais uma vez, né, com a nossa lista da semana 24, segunda série do ensino médio, promovida aí pela CRE, né, pela Coordenação Regional de Ensino de Trindade, juntamente em parceria aí com a Secretaria de Estado da Educação do Estado de Goiás. E a nossa lista tem três assuntos interessantíssimos, né? Três gêneros textuais, que é a tirinha, que é a charge, e o terceiro são os quadrinhos. E hoje eu vou passar para vocês uma definição, um conceito básico desses três gêneros textuais, simples. E daqui a pouquinho nós vamos corrigir a nossa lista de atividades que foi proposta para vocês a semana passada, antes do feriado, perfeito? Então, para começar, o que é tirinha? A tirinha remete ao formato do texto que parece um recorte de jornal. Então, eu vou explicar para vocês. É um recorte de um jornal. Uma tirinha é, digamos assim, um texto curto que transmite uma mensagem, ela pode ser verbal e não verbal. Este gênero textual apresenta geralmente uma temática humorística. Geralmente, uma temática humorística. Contudo, não raro encontramos tirinha satírica, para satirizar uma situação, né, de cunho social, político, metafísica, ou até mesmo erótico, tá? Então, a tirinha, como exemplo está aqui, ela é seguida, digamos assim, de dois quadrinhos, né, com um quadrinho aberto aqui, sem limitação, certo? Ela é, digamos assim, uma narrativa curta, um diálogo curto entre personagens. Perfeito? Aqui está uma tirinha simples, né? Em que o garotinho conversa com a mãe e vice-versa, a mãe conversa com o garotinho, né? Então, muito arrependido? Ele diz, claro que não. Eu nunca saberia se não tivesse tentado. Então, essa aqui ela é uma tirinha curtinha, tá? Que dá, digamos assim, um texto curto, um diálogo curto, que no contexto nós já conseguimos identificar que o garoto fez uma tentativa de alguma ação, alguma atitude, né? E possivelmente não deu certo, e a mãe queria saber se ele estava arrependido. Ele disse, claro que não, se eu tivesse arrependido, não saberia se daria certo ou não, né? Então, tem duas tirinhas aqui, né? Vamos pular uma, vamos para a terceira. Camilo, vamos apostar a corrida até a Fé? Claro, e Dinho, espera, não posso correr agora. Ué, por quê? Para mim não é seguro. Já a linguagem não verbal aqui indica o quê? Que possivelmente, né, a Fê, possivelmente não, ela está próximo do pai dela, que o pai dela pode ser um militar, então o outro já manteve um certo controle ali. Peraí, pode não ser seguro, né? A charge. A charge é um estilo de ilustração que tem por finalidade satirizar, né? Tornar satírico, né? Por meio de uma caricatura, algum acontecimento atual, com uma ou mais personagens envolvidos. A palavra é de origem francesa e significa carga. O charge é uma carga, ou seja, exagera traços, né, do caráter de alguém ou de algo para torná-lo burlesco, né? A charge, ela é uma carga, digamos assim, ela valoriza detalhes das pessoas, detalhe, digamos assim, que chama mais atenção nas pessoas. Por exemplo, nessa charge desses dois médicos aqui, ele está valorizando, neste caso aqui, a barriguinha, né, o descalço. Aqui ele está valorizando, dando destaque para o nariz, né, destaque aqui para o uso da máscara, certo? E tem tudo a ver com o contexto, né? Sua saúde piorou nesta quarentena, sugiro contaminada, mantendo a distância, distanciamento de 1,5 metro, né, das pessoas, um distanciamento de pelo menos 2 metros da geladeira. Tá, então aí que já percebe que o médico está orientando aqui o paciente que durante a
pandemia fez uso exagerado de uma certa alimentação, né? Ele sugeriu que o paciente ficasse mais distante da geladeira. Aqui uma outra, digamos assim, uma outra charge curtinha também, que ele fala, de acordo com o contexto, né? Achei que essa pandemia não fosse acabar nunca. O outro lá, bem protegido, né? Até com equipamento hospitalar, eu também. Então, a charge é mais curta do que a tira, né? Do que a tirinha, certo? Vamos ver. Essa outra aqui diz o seguinte: a gente percebe uma fila imensa de pessoas e há um diálogo. Mas a vaga de emprego exige conhecimento em inglês. Aí o outro fala: até chegar a minha vez de ser entrevistado, dá tempo de aprender. Isso quer dizer que, com tanta gente na frente dele, ele com um livrinho de inglês, vai ter tempo suficiente para estudar o inglês. Perfeito? Aqui a outra charge diz o seguinte, ó. Que horas são? Faltam 5 mortes por Covid para o meio-dia. Tem gente ainda que está apostando aí no, né? Está apostando ainda na questão das mortes por coronavírus, certo? Os quadrinhos, que é o gênero da revista em quadrinho. Aí os quadrinhos é uma sequência, uma história sequenciada, mas prolongada. Aqui ele tem banda desenhada, BD, história aos quadrinhos ou história em quadrinhos. Quadrinhos, gibi, HQ, revistinha, historieta. É uma forma de arte que conjuga texto e imagem com o objetivo de narrar histórias dos mais variados gêneros. Tem milhares de histórias, né? Exemplo, a Turma da Mônica, Tio Patinhas, Menino Maluquinho, Batman, Snoopy, etc. Tem dezenas. Aí os quadrinhos já seguem uma sequência de quadrinhos, né, para dar um enredo, para dar uma história mais complexa, né? A gente consegue ter uma visão mais ampla do quadrinho. Ela é mais, digamos assim, detalhada, beleza? Essa primeira parte aqui foi só para nos orientarmos, para termos uma diferenciação do que é a tirinha, do que é a charge e do que são os quadrinhos. Beleza, galera? Então, olha só, eu vou dar um stop aqui nesse arquivo e vou abrir o arquivo da nossa lista para corrigirmos as tarefas, beleza? Está aqui nossa lista. E eu vou tentar ser breve para nós não perdermos muito tempo na correção. Até mesmo porque acredito eu que vocês tenham lido todos os textos. Perfeito? Vamos lá. A semana 24, tá? Como eu já havia dito, é a lista de atividades promovida pela CRE, pela Coordenação Regional de Ensino de Trindade, juntamente em parceria com a Secretaria de Estado da Educação de Goiás. Vamos lá. Lá na nossa primeira questão, atividade 1, ele já dá aqui a fonte Enem 2018. Isso quer dizer o seguinte, para vocês já irem se adaptando ao nível de questões que são adotadas pelo Enem, beleza? Leia a tira a seguir. Ele diz o seguinte, ideologia e internet. Nova ética. Você não era blogueiro da oposição? E o outro responde, coerência é coisa de torcedor. Eu sou profissional. Veja que tem uma pessoa escondida aqui. No segundo quadrinho ele aparece aqui, ó. Novas oportunidades. Meme eu cobro X, textão eu cobro Y. Lá no terceiro, nova bolha. Viu o preço da opinião na internet? Tá pela hora da morte. Olha, como tem que ter cuidado com a opinião. Então, essa aqui é uma tirinha, uma sequência curta, certo? A internet proporcionou o surgimento de novos paradigmas sociais e impulsionou a modificação de outros já estabelecidos nas esferas da comunicação e da informação. A principal consequência criticada
na tirinha sobre esse processo, olha só, qual que é o processo que ele fala? Surgimento de novos paradigmas sociais, que impulsionou, né, a, a, a modificação de outros já estabelecidos na esfera da comunicação de informação. Ele quer saber a principal consequência criticada na tirinha sobre esse processo é a seguinte, letra A, é a criação de memes, é a ampliação de blogosfera, letra C, supremacia das ideias cibernéticas, letra D, comercialização de pontos de vista, letra E, banalização do comércio eletrônico. Pessoal, de acordo com a tirinha, de acordo com o comando da questão, nós vamos marcar de cara a letra D, porque a comercialização de pontos de vista. Ele fala, ó, viu o preço da opinião na internet? O preço? Ele fala, está pela hora da morte, certo? Então, vamos marcar a nossa letra D aqui, ó. Vamos marcar de azul, beleza? Letra D é o nosso gabarito correto. Atividade 2, ele fala o seguinte, Enem 2014 lá também, olha só, né? Um de 2018, o outro 2014. Leia a charge a seguir. Veja que IoT aqui, ele tem o seguinte, é um quadro, tá? Um quadro bem antigo, e ele tem um carro aqui, ó, possivelmente o carro não era da época desse quadro, e ele diz o seguinte, o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático. Aí ele fala aqui, na criação do texto, o chargista Iott usa criativamente um intertexto. Os traços reconstroem uma cena de Guernica, painel de Pablo Picasso. Olha só, painel de Pablo Picasso, né? O quadro Guernica. Que retrata os horrores e a destruição provocados pelo bombardeio a uma pequena cidade da Espanha. Na charge publicada no período de Carnaval, recebe destaque a figura do carro, elemento produzido por Iott no intertexto. Então, Iott pegou o quadro de Picasso, né, chamado Guernica, e adicionou um veículo lá no meio para fazer um intertexto, uma coisa antiga com algo atual. Ele vem, além dessa figura, a linguagem verbal contribui para estabelecer um diálogo entre a obra de Picasso e a charge, certo? Ao explorar, o que ele quer explorar quando ele faz digamos, esse intertexto? Ele explora, na verdade, uma expressão polissêmica, vários sentidos, né? Vários significados. Quadro dramático remete-se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro, ou seja, digamos assim, retrata os horrores da destruição no quadro e quando ele fala aqui que o feriadão sempre o trânsito no feriadão é sempre um quadro dramático, quer dizer, o trânsito traz horrores de destruição, certo? Muito movimento de carro. Então, ele trata aqui o seguinte, uma expressão polissêmica, quadro dramático, remetendo-se tanto à obra pictórica quanto ao contexto do trânsito brasileiro. Gabarito correto aqui nesta questão, letra E. Certo, pessoal? Observe que eu já vou direto na questão, para nós não perdermos muito tempo lendo todos os itens. Atividade 3, Enem 2014 também. Leia a charge a seguir, desculpa. NASA divulga a primeira foto feita pelo robô Opportunity no solo de Marte. Veja, o robô está aqui, né? E daí aproveitando para fazer um selfie, certo? Aí ele diz o seguinte, que o comando da questão. Opportunity é o nome de um veículo explorador que aterrissou em Marte, com a missão de enviar informações à Terra. Aí ele fala o seguinte,
A charge apresenta uma crítica, veja bem, uma crítica à circulação digital de autorretratos. Ele faz essa crítica, aqui, ó, letra C, à circulação digital excessiva de autorretratos. Ou seja, até lá em Marte, os robôs enviados fazem selfie, né? Tira o autorretrato e envia para, digamos assim, as redes mundiais de computadores, né? É uma circulação excessiva de autorretrato, certo? Beleza? Até mesmo porque o objetivo do equipamento do robô lá em outro planeta é o quê? Tirar foto e enviar para estudos aqui na Terra. Perfeito. Atividade número 4, Enem 2013. A tirinha a seguir denota a postura assumida por seu produtor frente ao uso social de tecnologia, para fins de interação e de informação. No mundo conectado não há preconceito. Sou alto, loiro e sincero. Possivelmente não é verdade. Não há ignorância. Ler para quê? Tem tudo no Wikipedia, na Wikipédia. E não há covardia, né? Não há covardia. Nova necessidade, não. Nova mensagem, eu não te quero mais, né? Não te amo mais. Olha só, e não há covardia. Nova mensagem, e não te amo mais. Possivelmente o rapaz terminou o namoro através de mensagem. Perfeito. Tal posicionamento é expresso de forma argumentativa, por meio de uma atitude. Veja bem, que atitude é essa, pessoal? É a crítica expressa pelas ironias. Então, tudo que tem aqui, no mundo conectado não há preconceito, não há ignorância e não há covardia, todas essas respostas aqui embaixo, elas são o quê? São irônicas, tá? A crítica expressa pela ironia, todas as respostas são irônicas. Prestem atenção que no caso, a tirinha, viu que ela fez uma sequência aqui, o primeiro, segundo e terceiro, né? Trouxe uma sequência. Neste caso, o posicionamento é expresso de forma argumentativa. Cada um argumentou. Porém, a atitude do argumento deles é o quê? Irônicas. Perfeito? Vamos lá. A segunda lista, certo? Enem 2009, ele dá aqui os quadrinhos. Aqui os quadrinhos, uma sequência de quadrinhos. Ele começa. Olha quem vem lá, o HTML. Fala, HTML, como vão as coisas? Aí o cara começa div, spam, br, clean, tal. Tem uma linguagem HTML, é uma linguagem de computador que serve para programar sites, websites em HTML. Alguns alunos aí que entendem um pouco de linguagem de programação sabem o que é. Infelizmente, muitos não conhecem essa linguagem. Aí ele fala o seguinte, La Vie en Rose é uma criação do cartunista Adão Iturruzgai. Sua principal característica é a abordagem bem-humorada sobre temas do cotidiano. Os quadrinhos exemplificam que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual. Olha só, ele fala aí que as histórias em quadrinhos constituem um gênero textual. Mas tudo bem, esse gênero textual está classificado aqui, ó, que possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face, como pode ser percebido no segundo quadrinho aqui, ó, a uma face a face, uma conversação face a face, certo? Então, o gabarito correto nessa questão aí é a letra D, ou seja, ele tentou aqui, ó, o que ele quis foi conceituar o gênero textual quadrinhos. Então, o que são os quadrinhos, né? Constitui um gênero textual que possui em seu texto escrito características próximas a uma conversação face a face, como pode ser percebido pelo segundo quadrinho. Essa conversação face a face pode ser pelos quadrinhos, junto com quem? Com o leitor.
quadrinho, e o leitor também, certo? Vamos lá, seguindo. Atividade 2, FUVEST, ó, já é um vestibular, né? Fora que não é o Enem, né? Leia o cartoon a seguir. Então, esse aqui já é um cartoon. Olha só. Um cartoon que é aproximadamente uma charge, tá? O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente de quê? Vamos ver. São dois personagens, ao caricato da Torre Eiffel, lá atrás. Um deles fala o seguinte: o GPS não vai resolver o nosso problema de localização linguística, quer dizer, um problema de conversação, localização linguística, possivelmente aí diferenças de cidade para cidade, país para país. O efeito de humor presente no cartoon decorre principalmente da discrepância entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. Tá bem aqui, ó, letra D. Então, esse efeito de humor aí, que acontece nesse cartoon, decorre principalmente dessa discrepância, ou seja, quando se fala em discrepância, é algo incompatível, né? A incompatibilidade entre situar-se geograficamente e dominar o idioma local. Eles estão em um local diferente, que não é o deles, comumente, né? E que eles têm uma certa dificuldade de se localizar, de dominar o idioma local, tá? Atividade 3, Enem 2019. Leia a charge a seguir. Ele diz o seguinte: aqui percebemos um caminhão, né, escrito atrás dele, inclusão digital, onde ele deixou um computador para um casal, uma família de sertanejos, roceiros, lá do Nordeste. Veja bem, o que esse casal, o que essa família vai fazer com o computador? É possível trabalhar com o computador na situação em que eles se encontram. O comando da questão diz o seguinte: ao relacionar o problema da seca à inclusão digital, essa charge faz uma crítica a respeito da escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Veja bem, faz uma crítica a respeito da escolha das prioridades. Gente, é prioridade informatizar lá o sertão, o Nordeste? É prioridade para eles nessas condições? Não, prioridade para ele é o quê? É ter uma condição de vida mínima, água, energia, saúde pública, trabalho, emprego, né? É o mínimo para isso. Como que vai colocar lá notebooks para eles sem ter nem condição, certo? Então, a crítica a respeito dessa escolha das prioridades no atendimento às reais necessidades da população. Vamos lá. Enem 2002. Essa questão é bem bacana, né? Leia a charge a seguir. Diz o seguinte: rede social. Tá bem aqui. Então, rede social, todo mundo sabe o que é, né? Só que para esta família, rede social aqui em casa é outra coisa. É uma rede em que cabe a família inteira. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Olha o comando da questão. O efeito de sentido da charge é provocado pela combinação de informações visuais e recursos linguísticos. Aí ele fala o seguinte: no contexto da ilustração, a frase proferida recorre à polissemia, vários sentidos, vários significados, ou seja, há múltiplos sentidos da expressão rede social para transmitir a ideia que pretende veicular. Então, essa rede aqui, ela dá a ideia de ser múltiplo sentido, né? A expressão rede social tem múltiplo significado para esta família em relação a esta rede, certo? Perfeito. Nós temos mais uma lista, a lista 3, vamos lá. Atividade da lista, da lista 3 diz o seguinte: atividade 1. Aí tem aqui um casal, né? Amor, nosso relacionamento,
tem estado muito parado. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. Olha o que ela quer. Acho que deveríamos nos curtir um pouco. É uma tirinha, tá vendo que tem uma sequência de quadradinhos aqui? O rapaz, claro, foi lá para a rede, lá para o computador e começou, talvez, curtir as postagens dela, curtir postagem de outro, mas enfim, foi para o computador. Era o sentido que ela queria? Na verdade, não era, né? Na tirinha, o leitor é conduzido a refletir sobre relacionamentos afetivos. A circulação dos recursos verbais e não verbais tem o objetivo de, olha que ele quer saber dos recursos verbais e não verbais, tem o objetivo de criticar, aqui ó, criticar a superficialidade com que as relações amorosas são expostas nas redes sociais. Quer dizer, ela faz uma crítica em relação a superficialidade com que essas relações amorosas são expostas. Muitos casais se expõem demais nas redes sociais, até se desrespeitando, certo? Atividade 2, Enem 2005, leia a tirinha. Outra tirinha, que é uma sequência, certo? Ele fala o seguinte, ó, Ângel, toda hora somos pisados pelos governantes. Isso vocês mulheres têm que exigir seus direitos, certo? Exigir o direito de pisar também com seus pés, deve ser maldosa, alguma coisa assim, né? Aí na outra tirinha, Frank Ernst diz o seguinte, fábulas dos anos 90. Lembram-se da história da cigarra e da formiga? A formiga trabalha duro a vida inteira e, no fim, alguém pisa nela. Certo? Então, tem uma relação de uma com a outra aqui. As tirinhas ironizam uma célebre fábula e conduta dos governantes, certo? Tendo como referência o estado atual dos países periféricos, pode-se afirmar que nessas histórias está contida a seguinte ideia. Olha só, qual que é a ideia que está contida nessas duas histórias? Crítica à precária situação dos trabalhadores ativos aposentados, até mesmo porque aqui na segunda tirinha são o quê? São dois idosos, né? Ele faz essa certa crítica à precária situação dos trabalhadores ativos e aposentados, porque aqui, ó, tá bem que já tá da ideia de governantes só sabem pisar, né, nas pessoas. Então, o gabarito correto aqui é a letra A, certo? E ele remete fábula dos anos 90, que vai ser algo antigo. Beleza? Questão 3, atividade 3, e por último, né? E leia o segmento a seguir. A grande parte dos candidatos tem entre 20 e 30 quilos, mas seguida de perto pelos que têm entre 40 e 50 quilos. Observe que esse tem é sem acento, e esse outro tem é com acento circunflexo. Beleza? O que ele quer? O verbo ter aparece duas vezes, uma sem acento gráfico e a outra com acento. Acentua-se a segunda forma, aí ele quer saber, por que acentua-se a segunda forma? Ora, para indicar a flexão da terceira pessoa do plural. Ele tem, eles têm. Aqui é singular e aqui é plural. Questão gramatical. Certo, pessoal? Então, olha só, mais uma lista de atividade corrigida para vocês. Espero que vocês assistam o vídeo até o final, tá? Que Deus abençoe todos, promova uma boa semana para vocês, e vamos seguindo aí, porque a semana teremos mais atividades. Certo, galera?